Olá, bom dia, boa tarde, né? Estou aqui novamente para falar com o oitavo ano. Vamos continuar o tema razão, a habilidade do ensino fundamental, sétimo ano, ou seja, estamos trabalhando a revisão dessa habilidade, né? Então aqui nós já vimos o que é grandeza, né? Então já sabemos o que é grandeza. Daqui grandeza já foi falado, né? Vamos começar agora a trabalhar com situações problemas, e aí mais futuramente vocês vão começar a ver a proporcionalidade direta e inversa, tudo bem? Na última aula eu expliquei para vocês o que era razão, que era uma relação entre as duas grandezas, né? De forma que isso vira uma fração, e aí essa fração vai representar a relação que eu estou querendo. E eu tenho que prestar sempre atenção na ordem dessa minha razão. Então aqui, ó, idade é a grandeza de Pedro e José. Então qual é o número que vem primeiro? Quem que será o numerador dessa minha fração? Será a idade do Pedro. E o denominador dessa minha fração, essa minha razão, será a idade da José. Então, já expliquei isso, já fiz alguns exemplos com vocês. Agora eu vou resolver para vocês esses 8 exercícios que eu deixei para a sala. Tudo bem? Estamos agora na segunda aula, essa é a segunda aula de razão. Então, vou fazer a resolução dos exercícios aqui. Então, vou copiar esse primeiro. Vamos lá. A idade de Pedro é 32 anos e a idade de Josefa é 44 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? De novo, a grandeza aqui, a idade, né, tanto do Pedro quanto da Josefa. E eu quero saber a razão entre essas idades. Então, primeiro é a idade do Pedro, o numerador da minha fração, e segundo é a idade da Josefa, o denominador da minha fração. Então, qual que é a idade do Pedro? 32 anos, sobre a idade da Josefa, que é 44 anos. E aí, é só ver se isso aqui já é uma fração irredutível. Como não é uma fração irredutível, então eu vou ter que fazer a simplificação. De novo, como que eu sei que é uma fração irredutível? Eu tenho que tentar dividir os dois números por um mesmo número. Se eu não conseguir, é irredutível. Se eu conseguir, sinal que ela não é irredutível. Então aqui, ó, eu posso simplificar por 2, né, já que os dois são pares, e também eu posso simplificar por 4. Quanto maior o número que eu fizer a simplificação, menos trabalho eu vou ter, porque eu vou fazer menos divisões, tá? 32 por 4, 8. 44 por 4, 11. Tudo bem? Então, 8 para 11. 8 onzeavos. Certo? Simples esse, né? Vamos fazer o próximo. Qual é a razão entre o número 20 e o número 32? Então, aqui já está falando, né? Já que é a razão. E as grandezas são os números que ele expôs aqui pra gente. Tá? E já pediu. Qual é a razão? Quero a razão. Então, fração, números 20. Nossa, continua feia a coordenação motora fina aqui. E o segundo, 32. De novo, vou simplificar. Vou dividir aqui e aqui.
os dois. Todos são múltiplos de 4. Então, eu vou simplificar aqui por 4 e aqui por 4. 20 por 4 vai dar 5. 32 por 4 vai dar 8. Ou 5 para 8. 5 oitavos é a razão entre esses números. Simples. Posteriormente, vocês vão encontrar alguns problemas que vai trabalhar principalmente com a igualdade entre duas razões, né? O enunciado vai dar as duas razões e provavelmente vai ter algum número para ser descoberto. Então, eu tenho que trabalhar com a igualdade, tá? O próximo... Exercício 3. Em uma festa, há 10 meninos e 12 meninas. Então, aqui, a minha grandeza é a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Ou pode ser também a quantidade de pessoas, né? Vai depender do resto do enunciado. Qual é a razão entre o número de meninas e meninos? Então, presta atenção nessa ordem. Quem que ele quer primeiro? Primeiro, meninas. Depois, meninos. Então, eu tenho que respeitar essa ordem. Quem é o 1 e quem é o 2. É a razão entre o primeiro e o segundo. Tá? Então, primeiro, número de meninas. Quantas meninas tem? São 12 meninas. Então, é 12 sobre meninos, 10. Então, 12 décimos. Simplificando, aqui por 2 e aqui por 2, eu tenho 12 por 2, 6, 10 por 2, 5. 6 para 5, ou seja, tem 6 meninas para cada 5 meninos. O próximo, exercício 4. Vamos deixar aqui no azul, porque esse verde cansa o olho. Então vamos lá, exercício 4. Um automóvel percorre a distância entre... Nossa, faltou o R aqui, né? Entre Bauru e São Paulo em 4 horas. E um avião faz essa mesma viagem em 1 hora. Então aqui, quais são as minhas grandezas? O tempo, né? Dado em horas aqui, tá? Qual é a razão? Então eu quero saber a razão entre quem? Primeiro, entre o tempo da viagem de avião e de automóvel. Então, quem que é o meu primeiro valor aqui? Meu primeiro valor tem que ser tempo de viagem de avião, tá? Quanto tempo que o avião demorou para fazer a viagem? 1 hora. 1, e depois o tempo do automóvel, 4. Como que eu posso ler isso aqui? Que para cada 1 hora de viagem de avião, eu gasto 4 horas de viagem de carro. Tá? Ou seja, o avião é 4 vezes mais rápido que o carro nessa viagem. Tá? Pode ter situação que o avião seja mais rápido ou mais lento, dependendo do modelo do avião. Tá? Mas nessa situação, pelo que o enunciado propôs, a leitura é essa. Tá? 1 hora de avião para 4 horas de carro. Ou seja, o avião 4 vezes mais rápido que o carro. Ou o carro 4 vezes mais lento que o avião. Ou o carro demora, ou o avião demora 1/4 do tempo do carro para fazer essa viagem. Tudo bem?
O exercício 5 apresenta um enunciado um pouco mais extenso, que já pode assustar um pouco, tá? Mas é só fazer uma boa leitura. Se na primeira leitura eu não conseguir resolver, entender para resolver, eu faço uma nova leitura, tá? Parágrafo por parágrafo. A distância entre Bauru e São Paulo é de 330 quilômetros. Em um mapa, essa distância é de 16,5 centímetros. Qual é a razão entre a distância no mapa e a distância real entre as cidades? Então vamos lá. Lembre-se de que essas duas razões devem estar em centímetros, ou seja, você deve transformar a distância em quilômetros para centímetro. Tudo bem? 1 metro. Que M feio. 1 metro são 100 centímetros. Certo? 1 quilômetro são 1000 metros. Então, eu multipliquei esse lado por 1000, aqui eu também tenho que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é acrescentar 3 zeros. Então, aqui eu vou colocar 3 zeros também depois do 100. Então, 1 quilômetro, 1000 metros, 1 quilômetro, 100 mil centímetros. Como são 330 quilômetros, eu tenho que multiplicar isso aqui por 330. Aqui é só eu acrescentar 330 vezes 1. Então, é 330 e esse monte de zero. Então, 330 e mais 5 zeros. Certo? Então, são 33 milhões de centímetros. Ótimo. Então, a minha razão, o que ele quer? Ele quer a razão entre a distância no mapa e a distância real. Então, a distância no mapa é 16,5 centímetros. E a distância real é 33 milhões de centímetros. Certo? É essa a resposta. Aí aqui eu posso simplificar, né? Aqui, o que é mais fácil simplificar? Simplificar em cima e embaixo por 16,5, né? Até porque não vai ter nenhum outro número inteiro que dê para fazer uma divisão exata do 16,5. 16,5 dividido por 16,5 vai dar 1 sobre 2 milhões. Ou seja, cada 1 centímetro no mapa vale 2 milhões de centímetros na distância real. Esse é um típico exercício de escala, tá? Que vocês veem bastante em geografia, em engenharia e na indústria. Escala é uma espécie de uma razão especial, tá? É uma razão daquelas que a gente usa mais normalmente, né? De um uso com mais frequência, tá? Aqui, por ser a escala de um mapa, estou falando de distância entre cidades, eu poderia deixar também essa razão na forma por exemplo, de 1 centímetro para 20 quilômetros.
né? 1 centímetro no mapa valem 20 quilômetros, na distância real entre as cidades, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma distância grande e ninguém fica medindo distâncias entre cidade em centímetros, né? Bem melhor do que escrever 1 para 2 milhões. Tudo bem? Então, eu poderia deixar 1 para 20 quilômetros, tá? Aqui o exercício 6 já começa a ser um problema mais usual, mais cotidiano, né? Algo mais próximo da realidade das pessoas, da gente. Então, para preparar uma receita de lasanha, são necessárias 16 fatias. Então, eu quero fazer uma receita de lasanha. Para fazer essa receita, eu preciso de 16 fatias de queijo. Júlia utilizou 112 fatias de queijo no preparo de algumas lasanhas. Então, eu sei que ela fez mais de uma, né? Qual é a razão entre a quantidade de queijo utilizada por Júlia e a quantidade de queijo para uma receita de lasanha? Então, ó, ele já falou que é a razão, ou seja, que é a relação entre as grandezas. Quais são as grandezas usadas aqui? Fatias de queijo, fatias de queijo e fatias de queijo. Fatias de queijo para uma lasanha e fatias de queijo para várias lasanhas. E qual é a ordem que ele pediu? Fatia de queijo utilizado por Júlia. Então, primeiro quem ele quer? Aqui a Júlia utilizou. E depois a quantidade de queijo para uma receita. Então, vamos lá montar a nossa razão. É razão, então, tracinho aqui da fração. Numerador é o primeiro valor que ele pede. Quantidade de queijo utilizado por Júlia. Júlia utilizou 112 fatias. Então, 112. E a receita pede 16. Aqui eu posso simplificar, né? Vou simplificar por 8 e aqui por 8. Ixi, que 8 feio. 112 por 8, 14. E 16 por 8 vai dar 2. Essa é uma fração irredutível? Não, né? Tanto o numerador quanto o denominador ainda podem ser divididos por 2. 14 por 2, 7. 2 por 2, 1. Ou seja, 7 para 1. Isso significa o quê? Que ela fez 7 vezes uma receita. Então, ela fez 7 lasanhas. Tudo bem? Ela usou 7 vezes mais fatias de queijo do que pede em uma receita. Se ela usou 7 vezes mais fatias, senão que ela fez 7 receitas, né? Então, ela fez 7 receitas. Ela fez 7 lasanhas. Tudo bem? Esse aqui também é bem usual, tá? Joana deu 8 chutes ao gol em uma partida de futebol e fez um gol. Qual é a razão, então, que é a razão, entre o número de gols e a quantidade de chutes efetuados por Joana na partida de futebol? Então, primeiro, o que ele quer? O número de gols e depois a quantidade de chutes. Então, vamos lá. Quantos gols a Joana fez? Fez um gol. E chutou 8 vezes. Aqui já é uma fração redutível, não precisa simplificar, né? 1 para 8. Qual é a outra leitura que eu faço disso? Que
ela faz um gol para cada 8 chutes. Ou a cada 8 chutes que a Joana deu no gol, ela fez um gol, tá? Aqui também entra numa parte especial da razão, que é o que a gente chama de rendimento. Algo que a gente pode trabalhar em porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa fração numa porcentagem. Para transformar essa fração numa porcentagem, eu tenho que efetuar essa divisão e depois pegar o valor que der em decimal e multiplicar por 100. Isso vai me dar o rendimento dela em porcentagem. Então vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por 8. 1 não tem na tabuada do 8, então eu acrescento um zero aqui, né, passo a dividir esse 1. Aí fico com 10 por 8, né, coloco o vírgula aqui. Fica 10 por 8, vai dar 1. 8 vezes 1, 8, para 10, 2. Como já tem vírgula, posso acrescentar um zero. 20 por 8 dá 2. 8 vezes 2, 16, para 24. Já tem vírgula, posso acrescentar mais um zero. 40 por 8, 5. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Ou seja, 1 oitavo é 0,125. Vezes 100 vai dar 12,5%. Esse é o aproveitamento dela, né? A taxa de eficiência dela, 12,5%. Tudo bem? Também é bastante utilizado, né, essa taxa de eficiência, principalmente em questões relativas à qualidade, a desempenho. Usa-se bastante essa razão especial, que é o desempenho, o rendimento. E o último, exercício 8. Pedro acertou 7 questões dos 15 presentes no seu teste de matemática. Carla acertou 9 questões das 19 que havia em seu teste de matemática. Qual deles obteve o melhor desempenho? Aqui, além de eu trabalhar a razão especial, eu vou trabalhar essa razão especial fazendo uma comparação entre, né, aqui no caso, as duas pessoas, o Pedro e a Carla. Tá? Então, tem que ver quem obteve o melhor desempenho. Para saber quem obteve o melhor desempenho, eu tenho que saber o desempenho de cada um. Então, eu vou fazer todo aquele processo. Se é desempenho, é acertos sobre o total que tinha. Então, aqui eu vou fazer o do Pedro. O Pedro acertou 7 e tinha 15. Tem que transformar isso em decimal e multiplicar por 100. E aí isso vai me dar em porcentagem. Depois fazer a mesma coisa com a Carla. A Carla acertou 9 e no teste dela tinha 19 questões. Nenhum dos dois dá para simplificar, tá? Porque aqui só daria por 7, aqui não dá por 7. E aqui só daria por 19 e aqui não dá por 19, dá por 9 ou 3. Então, simplificar não vai dar aqui, já são frações irredutíveis. A única coisa que eu tenho que fazer mesmo é efetuar a divisão, tá? Costumem a trabalhar sempre com pelo menos 3 casas decimais. 3 casas decimais é o ideal, né? Principalmente nesse caso. Então vamos lá, 7 dividido por 15 vai dar 0,467, ou seja, 46,7%. Que 7 feio. Certo? E o outro, a Carla,
9 dividido por 19, 474 milésimos. Então, 47,4%. Então, quem teve o melhor desempenho? A Carla teve o melhor desempenho, né? Certo? Que mostra que ela teve uma porcentagem ligeiramente maior que a do Pedro. Continuando aqui, ó, com razão, antes de eu falar das outras razões ali especiais, um exercício também que aparece bastante é esse aqui. Na sala de aula do sétimo ano B de uma escola estudam 40 alunos. A razão, falou em razão, a gente já sabe o que é razão, né? A razão entre o número de meninas e meninos, então, ó, a razão é entre quem? Meninas e meninos. É de 6 para 4. Como que eu escrevo 6 para 4? 6 sobre 4, né? 6 meninas para cada 4 meninos. Então eu já sei que tem mais meninas que meninos. Pode-se afirmar que estudam no sétimo ano B. Então a gente pode afirmar o quê? Se tem mais meninas que meninos, não pode ser a mesma coisa. Então esse aqui eu já excluo, certo? As outras aqui apresentam uma quantidade de meninas maior que de meninos. Ótimo, então pode ser uma dessas. O que que eu faço? Se eu somar aqui, ó, somo as meninas e os meninos dessa razão. 6 mais 4 vai dar 10. Ou seja, para a primeira razão, a razão ali original, eu já tenho 10 pessoas, 10 alunos, né? 6 meninas e 4 meninos, 10 alunos. Se eu dobrar, né, multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 2, eu tenho 12. Eu tenho 12 sobre 8. Ou seja, para cada 12 meninas são 8 meninos, o que já dá um total de 20. 20. Mas está falando que tem 40. Opa, 40 é o dobro de 20. Então, se 40 é o dobro de 20, sinal que tem o dobro de meninas e o dobro de meninos. Tá? Lembrem que razão tem a ver com proporção. Tá? Não é porque aumenta um, o outro continua igual. Ou seja, esse aqui a gente já poderia ter descartado, né? Porque está falando que tem 4 meninos, né? Aí não vai trabalhar com razão. Então, esse aqui não. E aí, então, 12 vezes 2, 24 meninas. Tá aqui. 8 vezes 2, 16 meninos. Então, a resposta certa é a letra B. Em 24 meninas e 16 meninos. Para um total de 40 alunos. Se eu fizer 24 mais 16, também vai dar 40. Tomem cuidado, tá? Porque aqui também dá 40, ó, 34 mais 6, 40, e 36 mais 4, 40. Então prestem atenção na interpretação correta do enunciado, né? Razão. A razão não pode ser assim, de qualquer jeito, né? Tem que manter uma proporção. Se vai aumentar a quantidade de meninas, tem que aumentar na mesma proporção a quantidade de meninos. Já falei de escala para vocês, né? Ó. Escala é a distância no desenho sobre a distância real, né? Já fizemos até um exercício ali. E agora eu vou falar então especificamente das outras razões especiais, que vocês verão bastante, tá? A primeira razão especial aqui, ó,
é a densidade demográfica. Muito usada em geografia, tá? Principalmente em geografia. Densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica ela está relacionada com a quantidade de habitantes. Vou chamar aqui a densidade demográfica, DD, é a quantidade de habitantes que eu tenho. Nossa, eu vou escrever mais fácil, pelo amor. A densidade, então, é a quantidade de habitantes pela área total do lugar que eu estou ali fazendo a densidade demográfica. Pode ser um país, pode ser uma cidade, tá? Pode ser uma vila. Então, a densidade demográfica é quantos habitantes que tem naquele local e qual é a área daquele local, certo? Geralmente, a unidade aqui é habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, um exemplo. A cidade de Bauru possui 379.297 habitantes, segundo a estimativa do IBGE em 2020, tá? E uma área total de 673,488 quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica de Bauru? Por que a gente fala área total? Porque aqui inclui tanto a área urbana quanto a área rural, tá? Então vamos lá. Qual que é a densidade demográfica? Lembrando que a densidade é a quantidade de habitantes que eu tenho aqui e área total que eu tenho aqui. Então é só fazer. Primeiro, habitantes. 379.297 habitantes. E depois 673,488 quilômetros quadrados. Então é só fazer a divisão, tá? Vou dividir aqui na calculadora para ser mais rápido. Vai dar, vou colocar no mérito aqui também escrito, 563,18 habitantes, né, por quilômetros quadrados. Tudo bem? O que significa isso? Que se eu montar um quadradinho e esse quadradinho tiver 1 km por 1 km, eu tenho um vezes 1 km quadrado aqui dentro. Tem 563,18 pessoinhas aqui dentro desse quilômetro quadrado. Tudo bem? Então isso é densidade demográfica. Uma das razões especiais. Por que ela é especial? Porque ela não fica, né, geralmente ela não emite como resposta uma fração. Ela emite um número, né, um número decimal, um número inteiro e não uma fração ali, tá? A próxima é densidade. Densidade de um material, tá? Eu vou chamar aqui a densidade desse material de D. Densidade de um material é massa sobre volume. Vocês verão muito densidade em ciências, né? Agora, não sei mais se é no 9º ano, mas vê bastante densidade em ciências e também em química, tá? Fala-se bastante densidade. Ou seja, densidade é uma relação, né? Se é uma relação, eu posso trabalhar como uma razão. É uma razão entre duas grandezas. Quais grandezas? Massa e volume. E aí essa massa, ela pode ser dada em gramas, né? Não, eu vou escrever.
pode ser dado em gramas, e o volume, por exemplo, em centímetros cúbicos. Então, a unidade dessa densidade seria gramas por centímetros cúbicos. Pode ser quilos por metro cúbico, grama por litro, tá? Eu tenho sempre que relacionar uma unidade de massa com uma unidade de volume. Tá? Um exemplo aqui é um cubo de certo material tem 680 gramas e um volume de 60 centímetros cúbicos. Qual é a densidade desse material? Então, ó, se eu quero a densidade do material, é só eu relacionar as grandezas aqui, ó. Quais são as grandezas? Massa, a massa está aqui, e volume, o volume está aqui. Então, é só eu dividir 680 por 60. Como aqui está dado em gramas e centímetros cúbicos, a resposta será gramas por centímetros cúbicos. Tá? Fazendo a divisão aqui, a gente encontra 11,34 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade. De novo, percebam que eu estava trabalhando com uma fração e gerou uma resposta, um número único aqui, seguido de duas unidades aqui de grandezas distintas. Então, também é uma razão especial, tá? Densidade do material. Outra é a velocidade média, que vocês encontram bastante em física, tá? Velocidade média aparece bastante em física. A velocidade média é uma razão que vai relacionar as seguintes grandezas. Então, Vm, velocidade média, vai relacionar o espaço percorrido, que eu vou chamar aqui por ΔS, que nada mais é que uma distância percorrida, pela variação do tempo gasto para se percorrer essa distância. Então, ó, variação do espaço, ΔS, variação do tempo, ΔT. Então, eu vou relacionar, as medidas serão distância e tempo. Normalmente aqui eu vou ter quilômetros por hora, tá? Eu vou ter o que? Metros por segundo. Essas são as unidades mais frequentes, mas aí eu tenho milha por hora, tá? Tem outras unidades que relacionam distância pelo tempo, ou seja, estou calculando a velocidade média. Um exemplo aqui. Então, o que ele pede aqui? Velocidade média, certo? Se a velocidade média tem que relacionar espaço e tempo. O espaço aqui, ó, é a distância, 368 km. E o tempo são 4 horas. Então, a velocidade média é o espaço que ele percorreu (368 km) e gastou 4 horas. Então, aqui a unidade é quilômetros e aqui a unidade é horas. Essas razões especiais eu tenho que levar em conta aqui as unidades, tá? Então, não posso desprezar as unidades. Então, significa que a unidade final aqui vai ser quilômetros por hora, certo? 368 dividido por 4, 92 quilômetros por hora. Tudo bem? Então, ó, vimos aqui algumas
algumas razões especiais, fizemos a correção dos exercícios, e aí eu vou deixar mais 5 exercícios para vocês fazerem aí na sala de aula. Se não der tempo de fazer na sala, vocês podem fazer em casa, tudo bem? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.